Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Helena. Estou de volta para a gente continuar a nossa conversa, continuar fazendo reflexões em relação ao trabalho que é desenvolvido na sala de recursos multifuncionais com o estudante com deficiência intelectual. Então, nós vimos no nosso encontro algumas características importantes que precisam ser percebidas nesse estudante para que a gente possa, de forma muito significativa, pensar em estratégias e separar recursos importantes que propiciam o desenvolvimento desse estudante. A gente viu que o estudante com deficiência intelectual, é um estudante que evidencia uma dificuldade de interação, é um estudante que evidencia uma disparidade, um distanciamento entre o seu processo de desenvolvimento e a sua idade cronológica, né? E uma propensão muito grande ao isolamento. Então, a gente hoje vai falar um pouco das áreas de desenvolvimento que precisam ser percebidas quando a gente estrutura uma intervenção na sala de recursos, para que esse estudante se desenvolva na sala de recursos, a partir do plano educacional individualizado que foi pensado para ele, mas para que ele possa também se desenvolver, para que ele possa participar, para que ele possa estar inserido de verdade, participando lá na sala regular, junto com os colegas, junto com seus pares. Então, vamos começar falando da área socioafetiva. Então, quando a gente faz um trabalho na sala de recursos, a gente precisa também pensar nesse aspecto do desenvolvimento, mesmo entendendo que nós vamos fazer um trabalho na sala de recursos individualizado. Mas é uma área que a gente precisa trabalhar, mesmo que seja com simulação, através de vídeos, utilizando músicas, mas estimular a questão do desenvolvimento de vínculos, né? Criar afetos. Quando a gente fala de desenvolvimento socioafetivo e criar vínculo, lembra que a gente falou da tríade da aprendizagem, que a gente falou que a questão conativa, que se relaciona com afeto e com emoção, com as emoções, é importante, faz parte desse processo? Então, a gente contempla, sim, no nosso fazer na sala de recursos, dentro dessa área de desenvolvimento socioafetivo. Então, a gente precisa conhecer o estudante, saber o que ele gosta, saber as propensões, para que a gente selecione os materiais adequados, para que a gente possa perceber quais são seus medos, quais são suas inseguranças, e aí a gente de verdade ofertar uma prática pedagógica transformadora, né? Uma prática pedagógica que gere engajamento. E nesse sentido, a gente precisa conquistar a confiança desse estudante. Então, como que a gente vai conquistar a confiança? Se fazendo presente, dando apoio, dando pista, sendo realmente instrumento que possa propiciar participação e engajamento. E aí a gente fala dos andaimes. Lembra que a gente falou algumas aulas atrás, quando falamos do desenho universal, a importância da gente personalizar e a gente se colocar nessa prática diária como um andaime importante para que o estudante se desenvolva. Outra área importante que a gente precisa trabalhar com esse estudante que tem deficiência intelectual é a linguagem e comunicação. Então, a gente precisa, através de sons, através de imitações, através das atividades tradicionais xerocadas, através do trabalho com material concreto, a gente precisa de verdade ampliar as possibilidades de comunicação, mesmo que o estudante não utilize a linguagem verbal. A gente precisa trabalhar com histórias, a gente precisa trabalhar com brinquedos, a gente precisa utilizar jogos e instrumentos sonoros para que a gente desenvolva uma comunicação que se configura a partir do desenvolvimento da percepção. Né? A gente se comunica a partir do momento que a gente percebe aspectos importantes no ambiente. E aí a gente já pensa no trabalho com estimulação visual, a gente já pensa no trabalho com estimulação sonora, né? No viés de propiciar uma comunicação que gere autonomia, uma comunicação intencional, que tem uma funcionalidade para esse estudante. E aí a gente tem dois aspectos importantíssimos que a gente precisa trabalhar. Claro que a gente, enquanto profissional, a gente sabe o que a gente quer, mas o estudante precisa se perceber nesse fazer diário. E aí é quando a gente traz a questão da metacognição.
né? Nós que somos professores do AEE, a gente precisa configurar um trabalho onde os nossos propósitos, as nossas prioridades precisam estar muito claras. E dos aspectos importantes para a gente trabalhar com o estudante que tem deficiência intelectual é a metacognição, né? Como ele percebe, como ele se percebe na realidade, desenvolvendo algumas atividades. E aí a gente vai estar estimulando todo o campo cognitivo, memória, atenção, concentração, manutenção do foco, né? Então esses aspectos são importantes e ele vai começar a se perceber conseguindo, construindo, transformando, tendo autonomia. Quando ele começa a se perceber assim funcionando, a gente está trabalhando com metacognição, né? Outro aspecto importante é a autoeficácia, né? Como esse estudante percebe a sua organização para fazer, né? Então, a gente fala de funções executivas, quando a gente trabalha aspectos importantes para que ele se organize para fazer. E a autoeficácia, a gente está falando da percepção da sua própria qualidade, de se organizar para fazer. Então, e quando a gente fala disso, a gente está falando de autonomia, né? Se o estudante passa a se perceber organizado, por onde ele gosta de começar, o jeito que ele gosta de organizar seus lápis, por exemplo, como ele gosta de sentar, a posição da cadeira, a posição da mesa. Então, a gente está falando de autoeficácia. Então, ele está se percebendo na sua organização para o desenvolvimento. Aspecto importante, obviamente, que talvez a gente em algumas situações perceba como o aspecto mais fundamental desse processo todo, que é a questão cognitiva, né? Claro, é óbvio que a gente vai trabalhar sistematicamente e de forma regular com as questões relacionadas à memória. E aí podemos trabalhar com objetos mais diferentes possíveis que a gente tiver, para que a gente amplie as experiências. Lembra que no nosso encontro anterior, a gente falou da importância de ampliar experiências, não é? E quando a gente fala de trabalhar a memória, a gente precisa estimular a memória a partir de diferentes experiências. Então, a gente pode trabalhar com os ambientes sociais, né, com as estratégias que vão surgir a partir da interação que esse estudante faz em diferentes ambientes sociais. E aí a gente pode utilizar a família, né, os aspectos que compõem a família, os personagens que estruturam essa família. A gente pode trabalhar na relação que ele tem com as pessoas mais próximas, a gente pode trabalhar com brinquedos, a gente pode trabalhar com fotos, figuras, gravuras, músicas, jogos, uma infinidade de materiais para que a gente possa propiciar o desenvolvimento cognitivo e dos seus aspectos que são importantes para que ele possa de verdade construir competências muito mais complexas lá na frente. Atenção, concentração, obviamente, né, que compõe todo o campo perceptivo e que está ligado à cognição também, mas é um aspecto indispensável, porque a gente sabe que a partir da concentração e da percepção, muitos conhecimentos se fazem presentes, habilidades são desenvolvidas e competências são construídas. E aí uma boa estratégia é uma caixa de estimulação. Então, que a gente possa oferecer para esse estudante uma caixa, literalmente, com vários estímulos, de diferentes formas, com diferentes objetivos, né, com diferentes estímulos sensoriais, para que esse estudante de verdade consiga perceber, consiga se mobilizar, selecionar o que ele quer, perceber as características dos objetos e materiais que compõem essa caixa de estimulação, e aí a gente está dando a oportunidade também da configuração da autonomia, né? E além da autonomia, a gente também possibilita a ampliação da comunicação, né? Porque ele vai perceber os elementos que estão na caixa de estimulação, ele vai identificar características desses elementos e ele vai sentir o desejo de comunicar a sua percepção. Então, perceba que além da gente trabalhar as questões relacionadas à atenção e concentração, a gente também está dando um estímulo importante no processo de configuração da comunicação. Lembrando que eu não me refiro apenas à comunicação verbal, a qualquer tipo de comunicação. A forma que o estudante consegue se expressar, consegue ser percebido e transforma essa interação em um aspecto funcional, né, que faz com que ele funcione
em vários ambientes onde ele transita e no contexto escolar, nos vários ambientes que compõem esse ambiente de aprendizagem, esse local de aprendizagem. A discriminação, né? Falamos de atenção, percepção, concentração, né? As questões socioafetivas, mas outro aspecto importante é a discriminação, né? Quando a gente discrimina, a discriminação visual, a discriminação auditiva, a discriminação tátil, a gente está tendo diferentes experiências sensoriais. Quando a gente tem e possibilita ao estudante com deficiência intelectual diferentes experiências sensoriais, a gente está dando a oportunidade dele construir várias nomeações. A gente está dando a oportunidade dele categorizar. Então, é um aspecto importante para a gente trabalhar com o estudante com deficiência intelectual na sala de recursos, a discriminação visual, auditiva e tátil. Outro aspecto que é muito importante para a gente ter no nosso plano educacional individualizado é a generalização. Já falamos várias vezes sobre esse aspecto importante, mas a gente não pode deixar de lembrar. Ele precisa estar compondo de verdade nossas ações diárias na sala de recursos. Então, é um reforçamento arbitrário. O que é esse reforçamento arbitrário? É quando a gente trabalha na sala de recursos com simulações, né, com imagens que não são as imagens reais, mas que retratam imagens reais, que retratam experiências reais. E aí a gente fala de reforçamento arbitrário. Quando a gente fala de reforçadores sociais, a gente está falando da experiência verdadeira, né? É quando, na verdade, o estudante tem contato com o elemento real, não mais uma simulação, quando a gente faz na sala de recursos, mas uma experiência real com um elemento verdadeiro e concreto. Motricidade. Motricidade sempre, né, gente? A gente sabe que os estudantes no espectro do autismo, os estudantes que apresentam deficiência intelectual, eles têm uma dificuldade muito grande na coordenação motora. Então, a gente precisa fazer um trabalho regular para que esse estudante possa desenvolver condutas motoras, para que ele desenvolva habilidades, obviamente, a gente vai estimular o desenvolvimento de habilidades e, a partir disso, ele vai ter condutas sistemáticas e repetidas, condutas motoras, que fazem com que eles superem, de verdade, as dificuldades na questão da motricidade. Então, precisa ser uma constante também no nosso trabalho na sala de recursos. Autonomia sempre, né? E aí a gente fala de habilidades sociais, interagir, comunicação, um comportamento adequado, no ambiente adequado. A gente pode fazer isso com reforçador arbitrário e a gente pode fazer isso com as experiências reais que a gente pode proporcionar no contexto escolar. E as habilidades práticas, e aí a gente está falando do desenvolvimento das habilidades de vida diária. Comer, se vestir, né? Calçar o sapato, amarrar o sapato, pentear o cabelo, organizar seu material. Então, essas habilidades também são importantes para que ele possa ter uma vida autônoma. Então, percebam que desde o nosso primeiro encontro, eu venho trazendo para vocês aspectos pontuados que vocês podem contemplar no plano educacional individualizado de vocês, como aspectos indispensáveis para serem trabalhados com o estudante com deficiência intelectual. Então, no nosso próximo encontro, eu vou trazer recursos, né? A gente pensou nas possibilidades de intervenção, a gente falou das características desse estudante, mas agora, no nosso próximo encontro, eu espero vocês para a gente conversar sobre os recursos. Quais recursos são importantes? Quais recursos são indispensáveis? E como é que a gente pode fazer uma adequação do recurso com a estratégia que é significativa para esse estudante? Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro, onde vamos ver os recursos significativos para o estudante com deficiência intelectual. Tchau, tchau.